Olá pessoal, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica. Nós estamos estudando aí o quarto trimestre de 2024. Hoje é a lição de número 9. E nós estamos estudando nesse trimestre o assunto principal, nosso tema, as promessas de Deus. Então, estamos estudando as promessas em vários aspectos, né? Confia e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel o que prometeu. É o subtema, né? Então, as promessas de Deus e essa orientação para a gente confiar e viver as promessas de Deus, porque Deus, ele é fiel. Falou, ou seja, o que é isso? Está na Bíblia, está valendo. É isso aí. E não é para hoje e amanhã, não. É para sempre. Então, a gente confiar e viver, né? Porque não adianta, eu confio, mas não faço. Confiança já é até a confirmação de uma confiança, é você viver. Não, eu confio que vou receber o salário, mas não vou trabalhar. Então, o que foi que fez? Então, a fé é isso aí também. Fé significa você acredita de tal maneira que age em conformidade com o que creu. É isso aí. Então, isso tem a ação, né? Que é exatamente a conclusão de qualquer uma coisa que a gente acredita, é com a ação que existe a conclusão, a construção, o término, sei lá, né? Então é isso aí, a gente confiar nessas promessas de Deus. Então, lição de número 9, 1º de dezembro de 2024. Aqui o assunto da lição de hoje, promessas para pais e filhos. Então, o que está escrito na Bíblia, que favorece, que nos garante, né? Essas promessas, garantindo a recompensa para pais e filhos, né? Quando nós vivemos isso aí, acreditamos nessas palavras e vivemos isso aí, então essas promessas estão garantidas para esses pais e para esses filhos, né? Que é uma sequência, né? Ao mesmo os filhos vão se tornando pai e é assim. São promessas condicionais também. Sim. Né? Texto áureo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Né? Então, bênçãos e proteção. Né? Proteção é no sentido, você estando dentro dessas promessas, você está abençoado e você está protegido. Então, não é só os filhos, a responsabilidade também não é só dos pais. Então, são os dois em conjunto. Saiu fora, seja pai, seja filho, está fora mesmo da promessa, né? Que aqui a gente não vai responsabilizar só pai, não. Eu sei que tem todas umas regras, tem aqui a comentarista, mas a gente vai responsabilizar filhos, né? Também. Mas muitas vezes o erro está no pai. A gente não pode garantir que o pai vai fazer a coisa certinha e passar essa responsabilidade ou esse ensino, essas promessas cumpridas para o filho. Porque às vezes ele mesmo quebra isso aí, né? Mas então são dos dois. Cada um tem o seu papel, é isso que eu quero dizer. Exatamente. Né? Uhum. Então o pai tem o papel dele, que fica dentro dessas promessas, e os filhos têm também esse papel. Né?
o seu papel, que ele, se ele sair disso aí, ele quebrou essas promessas. Ou seja, aí a Bíblia ela é cheia de promessas, que é o caso que nós estamos estudando aqui essas 13 lições, né? Sim. Desse quarto trimestre de 2024. Que as promessas que estão na Bíblia, se você cumprir, se cumpre na tua vida. Se você acreditar a tal ponto que vivas elas, então se cumpre. Deus, ele é fiel, como está no tema aqui. Agora, muitas vezes não se cumpre nas nossas vidas exatamente porque a gente não acredita, ao ponto de obedecer, né? Sim. Então, nós sabemos que a primeira coisa mesmo que nós devemos querer é fazer a vontade de Deus, né? Porque você fazendo a vontade de Deus, você alcança as promessas. Você está dentro dessas promessas, você está protegida com as bênçãos. Aí você vê que Deus falou até a Abraão mesmo que as bênçãos alcançam aquele que obedece, né? Então alcança, no sentido você está garantido receber essas bênçãos, né? Mas eu quero fazer aqui uma leitura que Deus colocou no meu coração, de fazer essa leitura aqui de Romanos capítulo 9, que o apóstolo Paulo escreve. Aqui, a gente sabe que o autor é o Espírito Santo, mas quem escreveu foi o apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ler aqui até os 5. Que diz assim: em Cristo digo a verdade e não minto. Dou-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo aqui dizendo que o que ele vai dizer é verdadeiro, não existe mentira diante de Deus, diante do Espírito, ele está falando a verdade. Tá. Aí ele diz no versículo 2: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Versículo 3: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Aí ele diz no versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? É que, muitas vezes, mesmo sendo filho, sendo parente, como ele está falando aqui de parentes, né? E pessoas que são parentes, são até israelitas ali. Mas aí ele está dizendo, eu podia desejar ser separado de Cristo e ficar com eles. Mas ele optou por Cristo. Não, eu vou ficar com Cristo e me separar deles. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes, mesmo sendo filho, você vai fazer o seu papel. Ensinar, se quiser aprender. E se não quiser, você fica com Cristo. Você não vai seguir, porque às vezes você entende que você vai fazer a vontade do teu filho, você vai correr atrás como Eli fez e perdeu a bênção do Senhor. O apóstolo Paulo, ele se separou daqueles rebeldes lá, né, que embora fosse parente, e seguiu a Cristo. Então, em primeiro lugar, nós fazer a vontade de Deus. Então, vai ser falado aqui na revista a respeito aqui de Efésios capítulo 6. Aí vamos fazer a leitura aí, você vai ver que o apóstolo Paulo escreve que os filhos têm que obedecer os pais, precisa, é um mandamento com promessas, né? Mas no Senhor.
O que significa isso? Quando vai falar da responsabilidade do pai, ele vai dizer que o pai tem que admoestar o filho no Senhor. O que é isso biblicamente? Dentro da vontade de Deus, dentro da doutrina de Cristo, da promessa de Deus. Então, você saiu, tanto o pai quanto o filho, saiu de sair, perdeu a bênção. Quem perdeu foi ele, não foi a questão do outro, o culpado é o outro, não. Então, para a gente entender, a gente começar aqui logo com a base de entendimento nesse assunto, que a gente não deve ir além do Senhor. Não é meu filho, não, pode ser, mas tu não pode largar o Senhor por causa do teu filho, senão tu vai perder ele e tu também, entendeu? Então, quando se trata de Deus, cada um tem sua responsabilidade, né? A não ser que o filho esteja ainda ali debaixo da tua tutela. Ah, não, aqui quem manda é eu, segura aqui. Vamos aqui, agora depois de tu tomar aí tua vida é outra coisa. Agora, por enquanto, não, vem aqui. Aí você controla ainda. Mas depois, e assim mesmo, esse filho, ele só vai obedecer o pai dentro, biblicamente. Se ele proibir ele de ir a um culto, de servir a Deus, ele pode desobedecer. Entendeu? Porque é no Senhor. É porque é melhor ficar com Deus do que com o pai terreno, né? Ou vice-versa. Né? Então, assim, já passo aqui para Maria Neide. É uma lição muito importante. Graças a Deus por estarmos juntos mais uma vez a estudarmos mais uma lição. É um tema maravilhoso. Todos esses estudos vão agregar valor para o nosso espírito, conhecimento da palavra de Deus, e isso é muito importante. Então, quando se fala de promessas de Deus para pais e filhos, que a gente sabe muito bem que entre pais e filhos existe relacionamento. E o relacionamento, qualquer que seja, exige de ambas as partes essa mão dupla, não só ouvir e não só falar. Os dois têm participação para que esse relacionamento seja saudável, seja edificante e que não traga nenhuma situação conflituosa para nenhuma das partes. Em todos os relacionamentos exige essa questão de se dar atenção, de se ouvir, de se falar e de se comportar muito bem. Então, como se fala de pais e filhos, tem pais que se sentem muito culpados por não ver frutificar no coração do filho a semente do conselho, a semente do ensino. Na verdade, nós temos o compromisso de levar isso ao coração deles. Agora, se isso vai germinar, vai depender muito da terra, vai depender muito de todas as circunstâncias que envolvem isso. Tem filhos que se rebelam muito cedo, que se contrariam muito cedo com seus pais, que se revoltam muito cedo e os pais às vezes se culpam e adoecem. Mas a resposta é que nós devemos ter somente a convicção de que estamos cumprindo o nosso papel. Nada além disso, até porque o coração, trazer essa convicção, trazer esse entendimento não é papel nosso, é o Espírito Santo que vai convencer os nossos filhos, né? Tem a sociedade cobra, às vezes, de pastores, de líderes, de pais, que são pessoas piedosas e os filhos não são. Os filhos não podem responder de acordo com aquilo que está no coração dos seus pais, porque eles, às vezes, já têm uma resposta pronta, né? Adão já sofreu isso bem no início. Certeza. Davi, quantos pais, todos os pais, Noé, todos os pais gostariam e gostam de ver os filhos reagindo de acordo com aquilo que são ensinados, principalmente no sentido de serem ensinados princípios, valores da Bíblia, mas não será garantido um resultado de 100%, não vai. Então,
que a gente continue a nossa jornada, que a gente continue a plantar, que a gente continue a cumprir o nosso papel e não nos sintamos culpados se de repente esse resultado não for visível aos nossos olhos. Tem pais que às vezes nem conseguem chegar a ver o arrependimento do filho, a reconciliação do filho, às vezes depois que o pai parte, a mãe, para a eternidade, é que esse filho vem chegar a um entendimento. Então, quer dizer que aquela semente que foi plantada através de oração, através de conselhos, às vezes vai demorar muito germinar. Mas o importante é que cumpramos a nossa missão como pais, que admoestemos, que ensinemos, que aconselhemos com amor, né, com graça. E o mais o Senhor vai fazer para tratar, para reconciliar, para convencer esse coração, às vezes, endurecido. Principalmente na nossa sociedade hoje, está cada vez mais difícil, porque os nossos filhos, eles são cercados de tantas informações E é ruim. que talvez a que menos interessa para ele, talvez seja Sim. aquelas informações que os pais ou que seus familiares próximos passam, porque se torna algo assim, até mesmo professores hoje são depreciados, porque às vezes tem alunos que dizem e que acham que os professores já estão super atrasados, porque eles estão com uma mente muito evoluída, muito acelerada, de tantas informações que tem à sua volta, e que eles têm acesso. Então, que nós prossigamos. A nossa meta é chegarmos ao céu, é termos esse discernimento de que temos a nossa missão, sim, que cumpriremos, sim, mas se nós não alcançarmos os resultados esperados, aquilo que queremos, mesmo assim continuaremos firmes. Aí você vê que não... a pessoa viver uma coisa é uma coisa. E você vê falar em alguma coisa, um testemunho é outra coisa. Porque você vê falar é como que uma história. Não sentiu na pele. Aí a moçada de hoje, essa meninada aí, sentiu nada do que nós sentimos, do que nós passamos. Aí eles acham que é conversa fiada, embora saibam que é verdade mesmo. Mas o problema é que tem que sentir na pele. Uma pessoa que está lá com febre, eu não vou sentir o que ele sente. Ele vai dizer, ó, eu estou ruim, está doendo meu corpo todinho. Eu lamento, mas se não ficar do mesmo jeito, eu nunca vou saber o que ele está sentindo. Está entendendo? Então, assim, a gente vê aqui os testemunhos de Deus na Bíblia. Aí você, poxa, tal, mas aí você acha, não é como o que passou lá, o que sentiu na pele, tudo isso aí. Então, os meninos, hoje é essa questão aí dessa folga, facilidade, essa facilidade, esse acesso, essa acessibilidade a tudo que o mundo oferece, você conseguir, né? Você está dentro do seu quarto, trancado num quarto, você anda o mundo inteiro. E acessa o que você bem quiser. Né? E você tem acesso a tudo sem sair do lugar, sem precisar de uma revistazinha, comprar um jornal. Nem ir numa biblioteca, como antes precisava para fazer uma pesquisa. Então o mundo ficou pequeno demais. Né? E assim, meio que o homem meio independente, mais independente de Deus. Assim que não é, mas parece ser. Não, para que eu quero Deus? E vai ficar mais. A gente vê aí, pessoal fabricando um caminhão aí, que não vai precisar andar nas estradas mesmo, aí tudo sozinho, os carros. Quer dizer, cada dia o homem vai ficando mais inútil. Não precisa de homem na terra. Só para viver como perambulando mesmo, porque não vai ter serviço daqui uns dias. Quer dizer, cada dia que passa, esse homem se torna vã. É isso que o diabo quer. Porque a terra é para ser movimentada por homem. Tanto os animais, tudo foi entregue para os homens. Aí o homem hoje não vale mais nada. Quer dizer, tem mais valor aquele que não tem valor.
Sabe, aquele que, rapaz, a gente vê cada coisa hoje, né, que os homens tomam isso como muita inteligência. Não sei nem se eu devo dizer aqui, mas o homem pregou uma banana numa parede aí que virou milhares de acessos na internet. Pensa na arte que ele fez, que ele pregou com a fita uma banana na parede. Quer dizer, se tornou, o pessoal tão meio maluco. Isso não é invenção, rapaz. Rapaz, invenção é você acreditar em Deus. Essa é a maior invenção. Não invenção, mas uma riqueza, um tesouro valioso, que tem valor. Né? É você acreditar no Senhor, você saber que existe um Deus, que existe o reino de Deus, que existe um reino após isso aqui, depois disso aqui, você tem um Espírito eterno. Isso tem valor. E que Deus inseriu dentro desse contexto de grandeza dele o homem, né? Aí os meninos, que eu estou falando dos filhos aqui, eles vão perdendo esse foco, que o homem para que homem? Tá entendendo? Para que pai? Fica meio que inútil a coisa, ensinamento de pai, para que isso? Preciso não, rapaz. Dá de viver os caminhões trabalhando só, eu estou vivendo. O Bitcoin, sei lá o que, como é? Bitcoin, né? Tá aí. Aí aquela coisa toda, dinheiro ninguém sabe nem, é só número. Aí vai virando tudo isso de maneira que o inimigo vai entrando na vida das pessoas e Deus vai ficando desnecessário na vida das pessoas. Então, o homem, quanto mais ele tem, mais facilidade tem, menos dependência de Deus ele tem. Ele já quer estar independente mesmo. Aí, quando consegue viver nessa independência, e isso é permitido por Deus, né? Que o inimigo, o anticristo, assuma o mundo aí, né? E está bem avançado. Então, que nós fiquemos atentos, tanto os pais quanto os filhos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então, que não seja um de nós aqui, que estamos aqui, ou que estamos assistindo aqui. Vamos ficar atentos, né? Para que fique dentro dessas promessas. Não tem como Deus fazer alguma coisa pela sua vida, tanto os filhos como os pais, se você não se encaixar nas suas promessas, dentro da sua Bíblia, ou seja, da sua palavra, da sua doutrina. Aí você está na promessa. Não se encaixou aqui, está fora da promessa. Simplesmente assim. Né? Deus não pode fazer nada por você, porque você não se interessou pela sua palavra, pelo seu conselho. É isso aí. Então nós temos que estar sempre na palavra de Deus e assim, vigiando, que essa vigilância é um exame, né? Aí eu tenho que aprender a me examinar. Aí os médicos aprendem a examinar pelos livros, né? Que eles têm de medicina, que tem as doenças, tudo aprende a examinar uma pessoa. Nós aprendemos a examinar nós mesmos pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Aí, será que isso está certo? Vou para a palavra. Aí quem medita de dia e de noite é abençoado. Por quê? Porque ele está dentro da promessa. Não sai dali. Ele está pisando, aonde ele está protegido. Bênçãos e proteção. É isso aí. Então, vamos à leitura. E fazendo isso, nós, mesmo que a gente não consiga mensurar esse resultado, mas de alguma forma, em algum momento, isso vai gerar inspiração, não necessariamente para os de dentro, mas para os de fora. Então, o nosso papel é desenvolver essa fé, né, que ela é crescente, de acordo com aquilo que eu busco, eu vou ter isso mais amplo na minha mente, no meu coração, e os resultados são atitudes, né, que nós vamos tomando atitudes que condizem com a palavra. Sim. Porque essa palavra é que nos julga, então se nós nos submeter a ela, a gente vai mudar as nossas atitudes e com isso inspirar outras pessoas. É por isso que nós estamos a pregar a palavra,
porque temos consciência que ela vai influenciar ou vai inspirar pessoas que estão talvez bem distantes e conseguem enxergar valores, né, que está sendo anunciado, verdades que está sendo anunciada através deste momento, dessa escola bíblica. Sim, aí você tocou no assunto aí você vai gerar filhos Sim. espiritual, que são bênçãos, dá até de dizer que é bem maior, né? Porque o teu filho do teu ventre, que é exatamente o teu filho segundo a carne, ele não é um filho de Deus ainda. Ele é filho teu, filho de homem. A Bíblia diz filho de homem e filho de Deus. Tem duas coisas. Criatura de homem, que é criatura de Deus, e filho de homem. Mas esse filho teu, que é filho de homem, pode se tornar um filho de Deus. E você é responsável por isso, de ensinar. Não é responsável, não é responsabilizado porque ele se tornou um filho de Deus. Aí, às vezes, você não consegue tornar ele, ajudar ele a ser um filho de Deus, mas você ajuda um de fora. Então, faça a sua parte, né? Fazendo a sua parte, aí você salvou tanto a você mesmo como os outros que te ouvem. Seja teu filho, seja o filho dos outros. Então, é um negócio muito assim, é cada um fazer a sua parte, né? Exatamente. Aí você vai gerando filhos espirituais. E que a gente tem que louvar. Se você fazendo assim não salvar teu filho, faz o quê? Não tem não é só lamentar mesmo, mas não tem outra coisa a fazer, né? Dependendo da idade, tem filhos que se acham auto-independentes, né? Eles não querem se sujeitar e o mandamento do Senhor é obedecer e honrar, que o honrar vai muito além. Não é só você se sujeitar ali regras. Há muitos anos eu assisti um filme, eu já falei, acho que pelo menos umas 2 vezes, até na escola bíblica mesmo, acho que eu já falei, de um filme que eu assisti, que um homem, um filho rebelde, um casal, tinha um filho rebelde, pensa numa coisa. E aí depois o menino se tornou obediente, ele foi crescendo. Aí se tornou um homem já, e estavam os dois já velhos, sentados assim, na frente da casa, aí o filho veio lá, falou com eles, saiu. Aí a mulher falou pro marido, mas nosso filho é uma benção, né? Aí o velhinho falou para ela, eu coloquei o temor do Senhor nele. É isso aí. O temor do Senhor é que faz o homem. Aí ele disse que tinha colocado. Não, eu coloquei o temor do Senhor. Nunca esqueci dessa frase nesse filme, né? Porque é exatamente o equilíbrio do homem. Não é porque é pai, não é porque é filho, não é porque é fulano, é baixinho, é grande, é pequeno, é asiático, é brasileiro. Não. É temor a Deus, né? Se a pessoa conseguir que a pessoa tenha, ensinar a ter temor a Deus, pronto, essa pessoa vai ter uma vida, embora que você já falou aí, a gente não alcance ele, né, a salvação dele, aceitar Jesus, a gente não veja isso, mas um dia ele vai aceitar. Um dia, mesmo depois da tua morte, você não vê isso aí, mas os resultados vêm. Nem que seja na hora da morte, essa pessoa tem a oportunidade, porque ele é temente. Embora não obedeça ali, mas ele é temente, uma hora ele obedece. Uma hora ele aceita. Deus é fiel. Fica dentro da promessa, né? Então vamos... Leitura bíblica em classe. Está nos Salmos 127, versículos de 3 ao 5. E Efésios, capítulo 6, versículos de 1 ao 4. Vamos ler. Salmos 127, versículo 3 ao 5 diz: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava.
não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Efésios capítulo 6, versículos de 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É isso aí. Então você vê que todos os dois, né? É no Senhor. A finalidade é Bíblia, é doutrina de Cristo. É isso aí. Então, se você ultrapassar isso aí, tá errado. Tanto o filho como o pai, né? Então, às vezes o pai por autoridade, porque ele, não, sou pai, eu mando mesmo, eu quebro, eu arrebento, né? Aí ele provoca a ira dos filhos, porque ele vai com essa autoridade humana fora das regras de Deus, fora da doutrina de Cristo. Mas se ele está dentro da doutrina, ele está certo, até autoridade mesmo. Dentro da doutrina, ele pode usar Ele vai essa usar autoridade isso porque com amor, né? mas ele pode usar essa autoridade porque ele tem essa autoridade, né? Biblicamente é dada a ele, né? Aí o apóstolo, não é o apóstolo, é o escritor aos Hebreus, ele fala a respeito disso aí, né? Que o filho que teme ao pai, né? Ele diz que nós nos sujeitamos ao pai terreno, nosso pai terreno, por algum tempo, porque é só um tempo mesmo, né? Que fica na terra. Ele diz, mas devemos nos sujeitar muito mais ao pai dos espíritos, porque, ou seja, é esse primeiro lugar, no Senhor. O limite está na Bíblia lá. Aí, aqui não passa daqui, fica aqui dentro. Dentro dessa promessa, para se manter dentro dessa justiça de Deus, né? Exatamente. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Segundo, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. Terceiro objetivo, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. Exatamente. Aí é assim, porque quando para a gente julgar um filho, ou a gente mesmo, é ruim demais. Sempre a gente quer dar razão para mim mesmo, quer dar razão para mim. Aí para um filho meu, não, mas é porque foi assim, você quer remendar. Com Deus não tem remendo, não. Negócio, não, o ponto está errado, pode tirar, pode puxar a agulha, quebrar a linha, que aí está errado o ponto. Não dá certo, não. Com Deus, não, mete a agulha no lugar certinho lá. Então tem um negócio, Deus aí por isso, aí dá certo. Ah, você tem peninha de enfiar a agulha no lugar certo? Tá, poxa, para ti vai ser doído, mas vai dar certo. O ponto vai segurar. É como eu estou dando só uma ilustração aqui. Mas assim, aí você, não, vou deixar no lugar errado mesmo, vai rasgar. Vai quebrar a linha, não vai prestar. Agora, quando você dá o ponto certo, pode doer na gente mesmo. Rapaz, mas vai dar certo, vai curar. Porque a promessa está lá. Não, eu vou sarar. Aí no final, aí às vezes você pensa que ajudou, adoeceu. É assim. Então com Deus é dessa forma, porque aonde você faz errado, entrou o mal. Tomou veneno. Exatamente, é verdade. Adoeceu, inflamou a coisa. É assim. Então as coisas de Deus, por isso que tem que ter mesmo temor a Deus e se sujeitar mesmo ao Senhor. Porque pode doer humanamente, né? No caso, vamos falar uma coisa extrema aqui. A Maria mesmo foi dito para ela, Jesus estava com 8 dias de idade, de nascido, quando ele foi apresentado na casa do Senhor. E aí foi dito para Maria que uma espada
traspassava o coração dela, ia traspassar. Porque ela ia ver o filho dela ser morto, sem causa alguma. Que, na verdade, era um filho mesmo, no sentido carnal ali, né? Ela tinha aquele sentimento de filho mesmo, né? Então, carnalmente. E aí você vê, foi uma dor. E muitas vezes eu tenho certeza que Maria se decepcionou com Cristo, assim, no sentido que ele levava ao pé da letra, no sentido espiritual. Quem é minha mãe? Ele fez uma pergunta para o homem que veio chamar ele. Quer dizer, aquilo ali, quando voltar, ele perguntou para mim quem é a mãe dele, que ele não tem mãe, não. Quer dizer, aí, espiritualmente falando, ela acredita que tinha hora que ela dizia, rapaz, esse menino tá rebelde, né? Mas assim, depois deu certo? Certinho. Lá em Caná da Galileia também, né? Tem muitos estudiosos que falam Que tem que a ver que contigo, Jesus mulher. foi grosso, mas na verdade Exatamente, porque ele ele tratou espiritualmente. espiritualmente, e ela Que tem a ver contigo, mulher. ainda não é chegada a minha hora. Exatamente, ele respondeu como Cristo, não como Sim. filho de Maria, um carpinteiro, não. E um não se negócio- sabe ao certo como ela recebia, mas de alguma forma. Mas ela entendia, Não, mas dói. Mas, de qualquer exatamente, jeito. por causa Mas ela da entendia. humanidade, né? Tanto que ela veio dizer que ele ia fazer o milagre. Ó, faça tudo quanto ele dissesse. Senão ela dizia, ó, faz isso, quem manda aqui é eu. Não manda nada, manda lá, faz aí. Ela entendia por esse lado, mas doía. Mas o Porque ele importante respondia espiritualmente. Outro homem, né? Não é o Jesus, mas o Cristo que respondia. Sim. Então a gente tem que fazer essa divisão aí. Né? Igual eu tenho um ramalho carnal e um ramalho espiritual. Então tem vezes que eu respondo no sentido espiritual que a pessoa que está do lado que falou não como compreende. homem não vai compreender. E rapaz, mas esse cara é grosso demais. Mano. Não, estou te ajudando. Eu estou querendo aplicar a injeção para sarar a tua doença. Quer dizer, a pessoa não vai entender, entendeu? Então, mas é dessa forma. A gente tem que... Aí é o caso do pai que eu estou falando, né? Com o filho, até mesmo o filho com o pai, tem uma resposta meio grosseira, ou uma ação que esse pai não vai entender. O filho não vai entender, que é o caso que Jesus disse. Vocês pensam ou acham que eu vim trazer paz à terra. Pelo contrário, eu vim trazer dissensões, confusão, né? Porque a partir de hoje tem 5 divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra e sogra contra nora. É exatamente nesse sentido. Não, eu estou com Cristo, estou falando como homem de Deus. Aí a pessoa está falando como homem natural, recebendo. Então tem essa, né? E nesse relacionamento entre pais e filhos sempre vai acontecer, principalmente entre essa fase de criança, adolescente, vai acontecer a necessidade dos pais exercerem uma disciplina, e às vezes bem rigorosa, vai depender muito do comportamento. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, fala: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Exatamente. Tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida carnal, humana, nós vamos precisar nos sujeitar a esses processos de ensino que se chama discipulado, né? O pai vai discipular ou disciplinar o filho. E não adianta se torcer, porque é necessário. Principalmente quando nós temos pais cristãos que nos ensinam as verdades e os fundamentos das Sagradas Escrituras. Nós devemos louvar o Senhor por termos essa riqueza, porque isso vai nos salvar de grandes
tragédias, tanto nas nossas emoções quanto na nossa vida espiritual, se nós nos atentarmos a isso. Então, tem coração que é mais inclinado à obediência, tem coração que é mais inclinado à desobediência. E esses que são inclinados à desobediência precisam se render à disciplina mesmo, senão vai padecer. Eu fui criada em meio a muitos irmãos e eu via o rigor das disciplinas, isso literalmente mesmo, no corpo físico. Meu pai, ele disciplinava uns com um rigor maior, porque a desobediência estava em um nível maior. Mas é gratificante depois você olhar e dizer, valeu a pena, porque eu fui ensinado, eu fui bem ensinado. Então, que os filhos louvem a Deus quando tiver esses pais que está ali tentando lhe mostrar que existe um caminho a ser trilhado e que nós não podemos fugir dessa verdade. Pois é, essa leitura aí começa ali no capítulo. Nesse capítulo aí começa no versículo 6. De Hebreus. Aí vai ao 8, diz, se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastados e não filhos. Não filhos. O que é? Você não tem regra, você faz suas regras. Aí, mas também não é filho. Não é considerado filho. De Deus, não. Aí o pai também, você sabe que um pai que o filho desobedece, ele não tem prazer nesse filho. Isso aí é bíblico até. A gente vê Deus falando a respeito disso lá em Malaquias, no capítulo 3, ele fala a respeito disso aí. Que naquele dia te guardarei, tenho contigo como um particular tesouro. Guardá-lo-ei como um pai guarda seu filho a quem o serve. Um filho obediente. Exatamente. Aí então, mas se um filho é rebelde, ele tem prazer? Então, nenhum pai tem. Então, ele ama mais aquele que obedece mais ele. Não tem como você amar, não é assim, ama todos. Agora a questão é você confiar mais, tem um bocado de regra aí. E isso aí, não vá achar que Deus não é assim, que é também. Quando você vai ver Jesus, não tinha os 12 e milhares que andavam com ele, mas tinha 12 que ele escolheu, depois tinha 3 e depois tinha 1. Não, eu confio mais no João aqui, Ei, João, não, Fica bem próximo. É claro. Então vamos aí. Vamos, a palavra-chave. A palavra-chave pais e filhos. Sim, a introdução. Nesta lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família. No lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus, as promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. A coisa ficou mais difícil hoje, né? Até mesmo pela correria dos trabalhos, né? E essa questão de todos viajar o mundo, questão de internet, essas coisas tudo aí. Distancia você muito mais as pessoas. Fica isola, né? Um de o outro, né? E vai ficando essa distância, né? E até, como diz mesmo, é independente mesmo. Porque antes a gente tinha aquelas historinhas, que não tinha nem novela para assistir. Uhum. Aí juntava ali todo mundo e ouvia o pai contar uma história, aquela coisa toda. Hoje não tem nada, você cria a tua história. Rapaz, você mesmo procura o que tu gosta lá de ouvir. Então é assim, a coisa ficou bem mais difícil, né? Sim. Não é impossível, mas é mais difícil. Verdade. Primeiro tópico, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Primeiro subtópico, pais e filhos.
A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Salmos 127, versículo 3. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Salmo 127, versículo 4. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Salmo 127, versículo 5. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Aí você vê que sem filhos não tem gente, né? Não tem, né? Não vai ter gerações futuras, né? Aí isso está acontecendo, né? Você vê que o pessoal não estão valorizando muito isso aí mais, não. E assim, aí vai as culturas vão entrando aí de forma errada, fora da Bíblia, imoral diante de Deus, de maneira que vai descartando essa questão filhos. Ter prazer em ter filhos, ser como uma herança, como um galardão, como uma vitória ter um filho. Então isso vai perdendo o valor. Você está vendo isso aí. Você consegue enxergar isso aí que vai desvalorizando, perdendo o foco, né? Nessa questão Na aí. época dos meus pais, olha, minha mãe teve 11 filhos. Hoje, se alguém tiver 3 filhos, a sociedade já reprova, porque já acha que é uma coisa assim muito absurda, sem falar que tem muita gente que tem medo de ter filho. Porque Mas vai provocando isso mesmo. O mundo está, através das leis, a maneira da criação, de maneira de sobrevivência, de tudo, vai colocando esse medo nas pessoas, né? De ter filhos. O que vai acontecer? Meu Deus, do jeito que tá as coisas. Aí vai acontecendo isso aí mesmo, né? De provocando esse medo da grande responsabilidade, né? Até mesmo quem tem responsabilidade, quem tem temor de Deus, fica também assim. Poxa, eu vou colocar uma pessoa no mundo, como é que vai ser isso aí? Se preocupa muito mais do que antes. Antes não tinha muito essa preocupação. A preocupação era a alimentação mesmo. Só se alimentar. Sempre Israel, a preocupação de Israel era isso, era ensinar as coisas de Deus, os testemunhos do Senhor, a palavra de Deus para os filhos e alimentar. Só alimentar mesmo, sobreviver com alimento e saber quem é Deus, só isso. Não tinha mais nada que isso. Hoje não. É muito mais que isso, né? Aí a pessoa já fica preocupada, porque até mesmo por essa globalização aí, né? Aí a pessoa fica, meu Deus, para onde esse menino vai pegar esse caminho, tudo. Então, é uma coisa a pensar mesmo, né? Fica preocupado, né? Aí vai tirando esse foco, vai desanimando, né? Tirando o ânimo, é isso aí. Mas o princípio é esse, né? O marido, a esposa, consequentemente filhos, que esse é o projeto original de Deus para uma família saudável, para uma família dentro desse padrão. Então, que tenhamos coragem de ser e viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida. O segundo subtópico, um mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra.
Efésios capítulo 6, versículos de 1 ao 3. Essa promessa remonta ao 5º mandamento de Deus proferido por Moisés no deserto, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, há bênçãos para os filhos na medida em que eles honram os seus pais em vida. Exatamente. Então, honrar é porque a Bíblia mesmo diz que a gente dá honra a quem tem honra, né? Aí, então, tem uma coisa que é reprovada diante de Deus, da sociedade e tudo, você não deve honrar nesse sentido. Então, honrar o pai está dizendo, não, você concordar e obedecer naquilo que é. Aí, como teu pai, você respeitar como pai e tudo. E dentro desses... Ouvir e obedecer dentro da... Sim, até... Onde não haja quebra de princípios. Acontece de um pai, ele não obedecer a Deus, mas ele quer que o filho obedeça. Isso aí eu já conheci muitos assim. Ele não obedece, ele diz... meus filhos estão indo para mim, já falaram várias vezes, meus filhos ouvem teu programa. E aí está indo na igreja, estão indo. E o senhor? Grandes coisas. Não estou ainda não. Quer dizer, ele está vendo que é bom para os filhos dele. Aí ele ainda está meio redio por ali, mas ele, então, quer dizer, ele quer bem aos filhos, ele quer né? Então isso é bom, às vezes, né? E aí os filhos têm que agradecer isso. Ele dá, não, papai, mas por que o senhor não faz? Não, estou dizendo para ti, não vai fazer o que eu faço. Então, até nisso os filhos têm que, não, vou fazer o que o papai está dizendo, ele não está fazendo, mas está sabendo o que está dizendo, né? Então vamos... Sim, terceiro subtópico, mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria entre amor e a disciplina, aplicada com sabedoria, promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso os filhos são bênçãos para os pais e estes para os filhos. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmos 128, versículos 3 e 4. Assim valorizemos a nossa família como um presente de Deus e ao mesmo tempo instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie. Provérbios capítulo 9 e versículo 10 e Provérbios capítulo 22 e versículo 6. É aquilo que você falou sobre a história do filme. O Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. E esse versículo 6 de Provérbios 22, instrui o menino no caminho em que deve andar. E quando ele envelhecer, não se desviará dele. Fique inculcado. É responsabilidade dos pais instruir, ensinar, aconselhar. E o resultado, talvez não imediato, uns têm a sorte de ver isso. E se não tivermos, nós continuaremos crendo que estamos cumprindo o nosso papel. Exatamente. É isso aí. Que Deus abençoe. Nós vamos o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o segundo tópico da lição.
nossa salvação. A condenação foi rasgada e a dívida terminou. A herança restaurada, pois o jugo se quebrou. O Espírito enviado e a graça transbordou. Nossas vidas restauradas, assim Deus nos libertou. Esse é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos é dada por nosso Deus, converte a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos é dada por nosso Deus, converte a nossa salvação, converte a nossa salvação, converte a nossa salvação. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Nossa vida. Graças a Deus já estamos aí de volta, nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, o cuidado dos pais com os filhos. Primeiro subtópico, cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 ao 9, capítulo 11, versículo 18 e 19. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o ensino e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como escola dominical e o culto de ensino da palavra. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 ao 16. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e este a extensão da igreja local. Lembremos do que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122, versículo 1. Assim os nossos filhos terão o ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Pois é, e ali quando diz em Provérbios 22, 6, né, que já foi falado, é ensinar a criança no caminho em que deve andar. Não é o caminho, é no caminho, né? Então você, mas ele ensinando. Não é você dizer vai, como eu falei agora há pouco, né? Que os pais dizem, estão indo para a igreja, e o senhor, não. Sim. Sim, ele incentivando, está até bom, melhorado, dá melhorado um pouco. Agora é melhor ele ir. Porque dar exemplo significa ele não ir, não significa que não é tão importante assim. Mas quando ele vai nesse caminho aí, significa que tem mais testemunho, tá mais correto, tem mais confiança, né? Os filhos dizem, não, já que o papai está indo é porque é importante mesmo. Mas se ele não vai, só diz para eles ir, significa que não é tão importante assim, tão necessário, né? Então é no caminho em que deve andar, que é o que está dizendo aqui, para fazer os cultos domésticos, tudo, colocar Deus em primeiro lugar dentro da sua casa, né? É o pai, né, no caso. Exatamente, é o que na lei de Moisés estava já prescrito, essa lei da obediência, sim, lá em Deuteronômio, que está citando aqui, capítulo 6, versículo 4, eu vou ler do 5 até o 7 aqui, olha. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha o versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Essa era a base para com os israelitas, com os judeus, como eles deveriam estar passando esses ensinos para os filhos. Em todo o seu estilo de vida diário, aquilo deveria ser transferido. Então, que a gente aprenda essa lição, né? Aí vemos aqui agora o segundo subtópico, prioridades na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, versículo 4, versículo 12. Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim: primeiro o cônjuge, segundo os filhos e terceiro a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. Pois é, eu sempre digo que a gente faz essa leitura quando vai consagrar alguém, essa leitura aqui em Timóteo, né? Aí passando para aqueles ministros mesmo que estão sendo escolhidos para o ministério. Mas exatamente esses ministros é para dar exemplo para que os outros acompanhem, que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Sim. Os ensinamentos, se não fosse necessário, não seria ensinados. Sim. Então, estão escolhendo professores para ensinar os alunos, né? Porque se faz necessário aquele ensinamento. Então, a gente não pode se basear que isso aqui, esses ensinamentos, é necessário só para quem é ministro. Não, é necessário para toda a igreja. Quem faz parte da igreja de Cristo tem que andar nessas doutrinas, nesses ensinamentos. Por isso são ensinados. E são separados ensinadores que aprenderam a fazer isso. Sim. Não é não? Então, assim, vamos... E todas as nossas prioridades devem estar exatamente de acordo com a palavra de Deus. Terceiro subtópico, disciplina e estímulos aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. Evangelho de João, capítulo 13 e versículo 15. O que está escrito lá é o que Jesus falou: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Sim. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais, que é o que nós acabamos de citar, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 27. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro lado deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Exatamente, né? Não é só cobrança não, né? Equilíbrio entre a disciplina e o afeto. Na verdade, todo relacionamento precisa, né? Tanto sermos aptos à crítica como a elogio também. Exatamente. É como que seja a recompensa, né? Recompensa de um trabalho é o salário, né? Exatamente. É ali, é o gozo, né? A palavra de Deus é edificação, exortação e consolação. Tem que ter o consolo no final. Então, você está edificando, é chamado a atenção para fazer direito,
mas no final tem uma recompensa. É exatamente assim que funciona essas três. Sim, vamos... É o terceiro tópico, bênçãos, pais e filhos. Primeiro subtópico, bênçãos para a posteridade. As promessas de Deus, elas alcançam as gerações posteriores também. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Isaías capítulo 44, versículo 3 e 4. Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel capítulo 2, versículo 28. Em Atos dos Apóstolos, Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Há promessas de bênçãos espirituais sem medidas para os nossos filhos, para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina mediante o Espírito para os nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho, sua filha, receba o batismo no Espírito Santo. Receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Sim, senhora. É isso aí. Tem que... Deus quer que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. E nada melhor do que uma referência dos pais serem cheios do Espírito Santo. Tem que ensinar que está nas promessas, tem que ensinar isso aí e fazer com que obedeça, de maneira que esses mandamentos que cheguem a obter isso aí, né? Chega a esse ponto de receber essas promessas. Despertem nele esse interesse de busca, né? Sim, Vamos prosseguir. Segundo subtópico, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos. Se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família, os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades para que se tornem temas de nossa intercessão no nosso lar. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 9. A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. Tem que dar liberdade, né, para expressão, né? É para expressar aquilo que sente. Se tiver errado, é aconselhado a largar, né? A não fazer. E se tiver certo, é colocado no tema, né? Dos cultos, né? Sim, vamos prosseguir. Terceiro subtópico, pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Mateus capítulo 19, versículo 14. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem as suas demandas a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas. Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 49. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias de ânimo, que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 13. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Exatamente, né? Tem que
sentir segurança naquilo que está sendo ensinado, onde está morando, né? A pessoa tem que se sentir seguro com quem está convivendo, né? Nesse caso aí, saber, porque às vezes até o filho tem que aconselhar o pai, né? Em certos momentos, né? Mas pelo certo mesmo, pela experiência e tudo, é o pai que tem que ensinar o filho. Passar para ele essa experiência e colocando segurança, né? Assim, confiança. Esse filho ter a confiança de que tá certo aquilo que ele está dizendo, aqueles conselhos, né? Isso Então, exige em cada etapa, sim. né, do desenvolvimento do filho, o pai É e a porque mãe, que tem a mesma responsabilidade, deve acompanhar isso de perto, pois em cada etapa da vida ela traz os seus desafios. é como que seja a escola, né? Sim, Uma escola secular mesmo. Você não pode pegar uma criancinha e ensinar a oitava série. Então ele vai, né, aprendendo ali. Você não pode cobrar de uma criança uma coisa de um adulto, né? Como cobra de um adulto. Tá? Isso. conclusão. Sim, vamos lá. A vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Exatamente. E é paciente, longânimo, né? Graças. O nosso Deus, né? Mas é isso aí, nós já estamos aqui encerrando o nosso programa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Que dê sabedoria, inteligência, a revelação do reino de Deus, né? Os mistérios do reino para você entender a palavra de Deus. Aí ter esse temor, sempre o temor de Deus é o princípio da sabedoria, como foi falado, né? Daí nasce a sabedoria. Que é sabedoria, o que que é? A maior sabedoria que a gente pode afirmar como sabedoria mesmo é conhecer o Senhor. É conhecer a salvação, é conhecer o reino de Deus, né? Então é isso aí, que Deus abençoe grandemente a sua vida, as nossas vidas, e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.